Olá, Manu. Mais um Universo do Sete. E hoje recebemos o Carlos, enólogo da Epsi, com um vinho muito especial. Tarapacá Gran Reserva Etiqueta Negra. Carlos, por favor, fala um pouquinho do vinho pra gente. Bom, esse é o vinho que faz parte da linha Gran Reserva. Ela é composta de 3 rótulos, que é o etiqueta branca, etiqueta negra e o etiqueta azul. O etiqueta negra, ele é um vinho que ele é um 100% Cabernet Sauvignon e tem uma passagem de 14 meses em carvalho americano e francês. Carvalho americano e francês? Sim. Desculpa, até hoje eu só soube assim de carvalhos franceses ou americanos. Ele passa de um para outro? Não, o vinho desce em lotes para o carvalho americano e uma parte para carvalho francês. Aí depois você junta as partes. Oh, que interessante. Isso é feito em 2 etapas, vamos dizer assim, e depois... Isso. Ok, entendi. Você falou de branco e azul, eu sei que não é a pauta hoje, mas o que seria o branco e o azul? Qual é a diferença para esse? São varietais também, só que são os posicionamentos. Temos de escala de produção. Aqui a gente fala de mais ou menos 1,5 kg, mais ou menos, por planta. Para fazer o etiqueta branca, a linha Gran Reserva, a gente está falando de 2 kg por planta, aproximadamente. O etiqueta azul, mais ou menos 1 kg por planta e a produção menor. Eu vou ter que perguntar porque eu não sei. Quando a gente fala de quilo de uvas. Isso. Perdão. A quantidade de uvas que é necessária para produzir o vinho. Correto. E esse, por ser menos, o que isso me diz? Porque eu não consegui chegar nessa lógica. A uva é melhor? Aumenta a complexidade, aumenta a estrutura do vinho. Então, quanto menor o rendimento, maior a complexidade do vinho. Entendi. Legal. E a vinícola? A vinícola Tarapacá pertence ao grupo VSPT, que é a vinha São Pedro Tarapacá, segundo maior grupo chileno. No segmento Gran Reserva Brasil, a Tarapacá é líder, né, com o segmento Gran Reserva. Aí enquadra-se os 3 rótulos. E a questão da Tarapacá, ela está localizada no Vale do Maipo, né, num vale totalmente isolado, margeando o rio Maipo, com uma propriedade de 2.600 hectares. Legal. O Carlos trouxe uma situação muito interessante para nós hoje. Te confesso a vocês que eu nunca vi. Ele vai abrir esse vinho com abridor de pinça. O abridor de pinça, e fica à vontade a hora que você quiser aí. O abridor de pinça ele é usado muito para vinhos mais antigos, não é isso? Correto. O saca-rolhas de pinça, ele não tem espiral, como a gente está acostumado, e para utilização para vinhos mais velhos, porque conforme vem envelhecendo, a rolha ela fica mais sensível. Então, o saca-rolhas de espiral, ele acaba esfarelando a rolha. E para tirar a rolha inteira, você acaba utilizando esse tipo de saca-rolhas. Estou curioso para ver. Isso é mais uma curiosidade, não que esse vinho Gran Tarapacá precise do sacador do sacador que você chama? Saca-rolha. Do saca-rolha de pinça. Mas ele vai fazer isso a título de curiosidade para nós. Por favor, Carlos. E aproveitando também para uma outra curiosidade para armazenar vinho em casa, além de guardar a garrafa deitada, ambiente escuro, longe do barulho e temperatura constante, uma dica muito importante é retirar a cápsula. Por quê? Deixar a rolha aparecendo. Agora também me pegou de surpresa. Por que tirar a cápsula para armazenar o vinho? Por conta que a rolha é um produto que ele é poroso, então pode ter problema de vazamento, que vai manchar a rolha. Quando mancha a rolha, é sinal de que entrou oxigênio. Então o vinho começa a entrar no processo de oxidação. Então eu tirar a cápsula vai me permitir observar a rolha para ver se ela tem algum tipo de mancha. Isso, um controle a mais. Pô, que bacana. Então, ao primeiro sinal de vazamento, como a garrafa vai estar na posição horizontal, ao primeiro sinal de vazamento será a primeira garrafa que você vai ter que abrir e consumir. Mas é própria para consumo? Própria para consumo. Oh, legal, bacana. Então, para usá-lo, você introduz primeiro a haste maior, a haste menor, sempre entre a rolha e a garrafa. E aí, com movimento perpendicular e leve, você vai introduzindo ele até a base da rolha. Encostando na base da rolha, você segura e vem torcendo. Eu estou aprendendo um pouquinho a cada dia, viu? Apesar de estar aqui, apesar de estar recebendo um monte de gente, primeira vez que eu vejo esse processo. É um saca-rolhas fantástico para utilização. Claro, novamente falando, frisando, para vinhos mais velhos é... Sim, o conceito é que um vinho mais velho ele tem a rolha mais velha, então isso permite que a rolha não esfarele, né? Correto. Legal. Você faz às vezes, Carlos? Faço.
Você como enólogo, vamos matar umas curiosidades de leigos aqui, que é o que eu tenho tentado fazer nesses programas do Universo do A7. Você faz o vinho. Você o enólogo é o que cuida das porcentagens, dos cortes, é isso? Correto. O enólogo ele é o profissional responsável desde o plantio da uva até o vinho chegar dentro da garrafa. Você cuida do plantio, você cuida da qualidade do plantio também? O enólogo ele tem essa formação para ter todo o critério, porque assim, o vinho não é só a garrafa, isso começa tudo na planta. Então você precisa ter um bom terroir, uma boa variedade, ter uma boa infraestrutura para poder também ter um excelente vinho. É como uma obra de engenharia civil onde o engenheiro assina a obra. Você é responsável por todos esses processos. Todos os processos. Pô, que bacana. Vamos lá? Vamos? Você que é mais experiente que eu. Eu sinto madeira. A questão olfativa é uma outra curiosidade interessante que assim, se fala muito dos aromas, né, de madeira, de tostado, do coco, da baunilha, do chocolate, só que isso são todos aromas que recordam a sua memória olfativa. Por exemplo, se você não tiver guardado na memória o aroma de chocolate, você pode sentir o aroma, a pessoa vai sentir, mas a outra não vai sentir o aroma de chocolate. Isso tem uma linha certa ou ela depende muito de quem está provando o vinho? Isso pode variar de acordo com a pessoa? Varia de pessoa para pessoa. Não dá briga, né? De falar, eu estou sentindo chocolate, você fala, não, eu estou sentindo coco. Não, porque você usa a sua imaginação para buscar a recordação que te traz do vinho. Então isso é uma experiência individual. Até sempre uso uma pequena brincadeira que eu digo que vinho a gente aprecia para lembrar, né? Sempre apreciar bons momentos. Eu vou fazer uma pergunta para você, vou aproveitar, vou usar você aqui. Eu já ouvi falar de secundários, terciários. O que são os secundários, os terciários na apreciação do vinho? Bom, no vinho nós temos 3 aromas. O primário, que é a característica de cada variedade. O secundário, se adquire durante o processo de fermentação. E o terciário se ganha com o envelhecimento do vinho. Uma outra curiosidade é que no vinho nós temos aroma e temos buquê. Aroma para vinhos mais jovens e buquê para vinhos mais velhos. Entendi. O buquê, o que ele me traz a mais que o aroma? O buquê ele sempre é uma nota um pouco mais delicada, mais sutil. O aroma é sempre um pouco mais intenso. Entendi. Por isso que nos vinhos mais complexos o equilíbrio conta muito, né? Sim, é uma coisa totalmente diferenciada. E não é só isso, também a questão da temperatura do vinho, que a temperatura também é um fator fundamental. Então o vinho você não toma ele a temperatura ambiente. Que quando a gente fala ambiente, a gente está falando, por exemplo, de São Paulo, no verão 40 graus. Tomar um vinho a essa temperatura... 16 graus? O que você acha? Ocorre uma variação de vinho para vinho, mas as indicadas para espumantes e champanhes entre 4 e 8 graus, vinhos brancos entre 8 e 12, brancos e rosados, os tintos que são mais leves e mais jovens entre 12 e 16, e os tintos mais encorpados entre 16 e 18. Olha. Que essa seria a temperatura ambiente. Mas que 18 dá tempo de eu tirar ela de um climatizado a 16, abrir, ela chega a 18 na taça? Correto. E uma recomendação que nós passamos também é que baixar sempre 2 graus do que está recomendado para compensar a elevação na taça. Você sabe que nós abrimos o vinho, rodamos, cheiramos, mas não provamos. Tintim. Tintim. Espetacular vinho. Vale a pena conhecer. Um rótulo especial com uma explicação especial do Carlos para final de semana, para o dia a dia, para quem quiser, mas vale a pena experimentar. Vem para cá, Empório do 7, Alameda Afonso Schmid 37. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Obrigado por todas essas dicas e explicações, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Até.